Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos e vamos pensando em Jesus. Vamos trazendo o nosso Mestre para junto do nosso coração. E Ele vem se aproximando de nós, segurando em nossas mãos, nos envolvendo na sua energia de amor e luz. Mestre bondoso, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Obrigada, Mestre, por não desistir de nós, apesar da nossa teimosia, da nossa rebeldia. Obrigada, Jesus. Nós pedimos, Mestre, que nos envolva na sua luz, na sua paz, que você consiga, Jesus, nos fortalecer a fé, a esperança, para que não venhamos a fraquejar diante das provas que se apresentem no nosso caminho, nesse nosso mundo de provas e expiações. Que tenhamos sempre bom ânimo para seguir em frente, buscando sempre nos corrigir, buscando nos melhorar, para caminharmos um pouquinho mais na sua direção. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós pedimos a sua bênção para a nossa noite de hoje. Pedimos também, Mestre, que permaneça conosco e que nós também possamos permanecer contigo através dos bons sentimentos, dos bons pensamentos e das boas ações. Que você, Jesus querido, seja sempre o nosso exemplo, o nosso modelo a seguir, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje a nossa reflexão é sobre perseverar. O que quer dizer perseverar? Quer dizer, exatamente, insistir, persistir, não desanimar, ter constância na vontade, fazer sempre um esforço continuado. Isso é perseverar. Porque é aquela velha história, a criatura que não persiste, que desanima diante da primeira dificuldade, essa criatura não consegue concluir tarefa alguma. Não existem pessoas que começam algo, mas não concluem. Porque quando chega uma dificuldade ali, já, não quero mais. Isso aqui não é para mim. Não é? E desiste. Aí começa outra coisa. Quando está pelo meio, novamente, a coisa complica, não quero. E desiste. No fim, essa criatura não aprende nada. Não é? Não consegue concluir nada. Uma criatura que quer aprender a tocar piano, ela tem que se dedicar. Vai ser fácil? Não. Vão ser horas de aulas, né? Aulas, treino, ensaios, não é fato? Até que ela consiga realmente ser um pianista. E isso é em tudo. Quem faz artesanato sabe bem do que eu estou falando, não é? Porque fazer um trabalho manual requer paciência e dedicação. Não é fácil. Você começa e você erra muito. Até você aprender, você bate a cabeça, né? É uma dificuldade. Aí erra.
Errou, tem que desmanchar e começar de novo. Então haja paciência, não é? Mas o resultado é excelente e é assim que a criatura aprende. Ela erra, ela começa de novo, conserta e vai caminhando para frente. Isso é perseverança. Não pode desistir. Diante da primeira dificuldade, aí a criatura abandona tudo. Não. Tem que persistir. Né? Como disse Emmanuel no livro Fonte Viva, a perseverança é a base da vitória. Para você sair vitorioso, você precisa ter perseverança. Não é mesmo? E nós aqui, todos nós que somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui reencarnados na Terra, todos nós estamos sujeitos a contratempos. Né? Estamos sujeitos a situações difíceis. Por quê? Porque estamos num planeta de expiação e provas. Um planeta onde as criaturas são endividadas, têm dívidas a pagar, e onde as criaturas estão o quê? Estão se instruindo. E toda escola tem avaliação para saber se o aluno realmente aprendeu a lição, não é? E é isso que é a vida para nós aqui nesse mundo. Nós estamos aqui pagando dívida e estamos nos instruindo, estamos nos educando. E vamos ter que passar por provas, por avaliações, por testes. Né? Então não vai ser fácil, nós vamos em determinados momentos nós vamos ter certas adversidades na vida. Né? Vão vir tempestades, elas vão vir, virão tempestades. Por isso Jesus nos alertou de que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querendo nos dizer com isso que nós também podemos vencer. Basta ter perseverança, basta ter fé, não é mesmo? Vão aparecer contratempos, disso não tenha dúvida. É uma enfermidade que surge, não é mesmo? É um empreendimento que a criatura fez que não dá certo, que fracassa. Né? É desemprego, é uma demissão que a criatura não está esperando e vem. Né? É uma desarmonia dentro do lar, é a perda de um ente querido, é uma desilusão amorosa, é o fim de um casamento, né? É um problema financeiro que chega ali, é desapontamentos diante de amigos que não são lá tão amigos assim, não é mesmo? Então, acaba a criatura ficando sem perspectiva, não é mesmo? E aí, nesses momentos, é que a nossa fé dá aquela vacilada, né? Dá aquela vacilada, a nossa esperança falha, e aí o desânimo se instala. Não é assim? E aí nós ficamos ali sem forças para continuar. E aí a nossa sensação é de desistência, a nossa vontade é de jogar a toalha. Pronto. Acabou. Mas não é assim. A gente precisa persistir. Precisa dar a volta por cima. Caiu, levanta. Não é? E aí, busque socorro. Ah, mas como assim? Existem 3 recursos essenciais para nos socorrer nesses momentos. É a prece, né? É a mensagem consoladora e é o trabalho voluntário em benefício do nosso próximo.
A prece, ela vai nos ligar com a espiritualidade maior e vai nos trazer alívio, porque tudo melhora quando a gente conversa com Deus, não é mesmo? Então, a prece vai nos ligar, é a ponte, não é? Que nos liga com o céu, com o Pai do céu. Então, vai nos trazer alívio. A página edificante vai nos trazer esclarecimento, não é mesmo? Dos porquês. Vai nos responder os porquês de certas situações. E o trabalho voluntário em benefício do outro vai nos trazer boas energias, energias positivas de reconhecimento e gratidão daquele a quem nós beneficiamos. Não é mesmo? Então é assim que nós vamos renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa fé. Não é mesmo? Então precisa desse tônico, né? Aí precisa desse tônico para nos erguer da nossa fragilidade, não é mesmo? E renovar ali as nossas forças para ir para frente, né? É preciso lutar contra o desânimo, porque o desânimo virá, né? E como disse Paulo, não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha aí, então tem que ter firmeza, é preciso fé, né? E fé é confiança plena, né? É a história do menino que estava no avião, não é? E começou uma tempestade e aquela turbulência, as pessoas todas em pânico dentro do avião e o menino bem tranquilo, com a sua revistinha de colorir, tranquilinho ali. O rapaz que estava do lado dele ficou abismado. Como é que esse menino está aí tão tranquilo? Todo mundo em pânico aqui, inclusive eu, né? Que estou aqui com o coração saindo pela boca e o menininho aí tranquilo. Quando a turbulência passou, que tudo se acalmou, o rapaz curioso virou para o menino e falou: mas menino, como você conseguiu ficar tão tranquilo diante desse problema que nós passamos, com essa turbulência toda, com esse risco de um desastre? O menino olhou para ele e falou: ué, porque o piloto é meu pai. Então o que é isso? É a confiança. O menino tinha plena confiança que o pai ia cuidar dele. Então não tinha que ele ficar com medo. Não, meu pai vai me levar em segurança onde eu tenho que ir. E assim nós devemos ter essa confiança em Deus. Ele é nosso pai. Não é mesmo? Não tem que vacilar. Ficar ali com aquela a fé parecendo uma chaminha de vela acesa no relento que qualquer brisa pode apagar. Não, tem que ter uma fé firme, porque nós já temos o conhecimento do Espiritismo que nos dá a fé raciocinada. Não é mesmo? Então, não tem que ter essa incerteza. Não. O Pai cuida de nós, né? Por isso eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que se chama Com Firmeza. Olha aí. E a mensagem diz assim: nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sob tempestade alternada em fogo e gelo. Olha aí. Conheces possivelmente dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento como brasas chamejantes.
É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. Para cima é difícil. Precisa perseverar. Né? Então, à face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Então, bora para frente, minha gente, mesmo que tudo conspire contra nós. Deus é por nós, então quem será contra nós? Não? Então, bora para frente, não é? Talvez a gente chegue lá no final de toda essa batalha, toda essa luta, a gente chegue cheios de cicatrizes, né? Mas essas cicatrizes vão se transformar em luz diante do Pai. Então, bora para frente, vai dar tudo certo, não é? Porque nós não podemos parar no primeiro degrau. Começa a subir a escadaria da evolução, aí dá trabalho, né? Porque dá trabalho a gente se conhecer, a gente se corrigir, a gente se melhorar. Então, aí para mudar do primeiro degrau para o segundo, exige esforço, exige perseverança. E aí, se a gente desistir no primeiro degrau, nós não vamos subir. Não é mesmo? Então, precisa se fazer o esforço de subir mais um degrau, de ir em frente, não é? Seja lá qual for o problema que venha a nos afligir, lembremos sempre da nossa Mãe Santíssima que disse: isto também vai passar, porque vai. Tudo passa. E os problemas também passarão, né? Os desafios, as provas vão passar também, né? Então, vamos confiar na bondade do nosso Pai do céu, que quer o melhor para cada um de nós, não é? O Pai nunca vai nos dar um fardo mais pesado do que nós possamos aguentar levar. Ele nunca vai dar um fardo maior que nossas forças, jamais. Então, vá em frente, não é mesmo? O céu não vai ficar eternamente nublado. Uma hora o sol vai voltar, não é? De maneira que confie e vá em frente, não é? Temos que perseverar. E um exemplo de perseverança é do nosso Paulo de Tarso. Paulo, diante das chicotadas que ele levou, ele foi apedrejado, foi chicoteado, foi cuspido, foi escorraçado, abandonado, rejeitado até pelo próprio pai. Né? Os amigos abandonaram ele. Ele não tinha mais nada, mais ninguém. Não é? Mas ele perseverou até o fim. Ele não desistiu de levar o Evangelho do Cristo onde precisava. E ele continuou na sua jornada, ele perseverou até o fim. É linda a história de Paulo, não é? E outra, tem vários exemplos de perseverança, né? O nosso Jerônimo Mendonça, né? Que um jovem como ele ainda era, e
e ficou doente com aquela doença terrível que foi deixando ele imobilizado, de maneira que ele acabou. O único jeito dele ficar mais confortável era deitado. Ele não conseguia ficar nem sentado, era muito difícil para ele. E mesmo assim, com dores, com todas essas limitações, Jerônimo Mendonça viajava o país inteiro numa Kombi, né, deitado numa maca, para levar a palavra de Jesus para todos. Isso também é um grande exemplo de perseverança. Ele ficou assim, ele trabalhou assim até o fim, não é? Nós temos também a história daquela moça americana, Helen Keller, que ela, com 1 aninho e meio de vida, ela teve escarlatina. E diante disso, ela ficou surda e cega. E aí eu pergunto uma coisa para vocês: como que uma criança, antes mesmo de aprender a falar, como é que ela vai falar agora? Que ela não escuta mais e nem ouve, e nem enxerga. Porque a criança fala porque ela escuta você falar e ela te imita, não é? E aí como é que essa criança iria falar se ela era surda e cega? Não dava nem para ler os lábios. Então, foi muito difícil a vida dessa menina. Até os 6 anos de idade, ela viveu isolada, sem se comunicar. Não tinha como se comunicar com ela. Era complicado. Mas um dia, souberam de uma professora de crianças cegas, chamada Anne Sullivan, e eles foram buscar essa professora de crianças cegas. E a professora, com muita perseverança, não é? Ela foi ensinando a Ellen a se comunicar através de um sistema que ela conhecia de toques. Pelo toque dos dedos da mãozinha dela, ela ensinou o alfabeto para ela. Olha, imagina a dificuldade, porque ela não ouvia e nem via, então tinha que ser pelo toque ali. Ela ensinou o alfabeto. Depois, a juntar as palavras. Mas aí a menina teve aquela dificuldade porque ela não entendia a razão de cada objeto ter um nome. Não é? Ah, por que isso aqui? Ela não conseguia entender porque ela não via. Por que não? Cada coisa tem um nome. E aí então a Anne, a professora, teve a ideia de colocar a mãozinha dela na água. Sentiu a água, aí através do toque falou para ela: isso é água. Então ela viu que cada coisa tinha uma diferença e cada coisa, cada objeto tinha uma palavra diferente para definir, porque cada coisa era diferente. A dificuldade da menina era essa, de entender que tudo era diferente, não é? E ela foi fazendo ela entender. E aí ela um dia pegou, colocou a mãozinha da menina no seu rosto e começou a falar com ela. E pela vibração da fala, ela explicou para a menina, através desse sistema de toque nos dedinhos, que aquilo era a fala, que nós falávamos pela boca. E através disso a menina começou até, com o tempo, a imitar. Quando punha a mão nela, punha a mão na professora, a professora falava, vamos supor, coração, e ela imitava a vibração, sem escutar, só pela vibração. Ela começou a emitir sons, falando também, falando. Então imagina, gente, a dificuldade para elas, para as duas, para ambas, porque a professora para ensinar, porque ela era professora de cegos, mas não de surdos e cegos. Era só de pessoas cegas. As pessoas escutavam ela,
Agora, a menina não. A menina era surda e cega. Olha a dificuldade, mas ela perseverou, ela não desistiu da menina. E a menina também se esforçou em aprender. E resumindo a história dessas duas pessoas, olha que linda história, porque essa menina foi a primeira pessoa surda e cega a se formar numa universidade. Nossa. Ela chegou até a universidade e escreveu um livro que é muito famoso, é um livro de muito sucesso lá nos Estados Unidos, que se chama A História da Minha Vida. A Ellen, essa menina que era surda e cega, ela já mulher feita, formada na universidade, ela escreveu esse livro. E ela dava palestras, tá? Então veja, olha a superação dessa criatura através do que? Da sua perseverança. Então é preciso perseverar, não é? Porque ninguém vai chegar a lugar nenhum se não fizer um esforço. Precisa fazer a sua parte, não é? Então, em qualquer dificuldade, a gente tem que manter o bom ânimo. Não consegue? Busca a oração. Busca a palavra edificante através de uma mensagem, de um livro, né? E busque esses exemplos aqui. Lembre-se de Paulo. Lembre-se da Ellen e da Anne. Não é mesmo? Lembre-se do Jerônimo Mendonça. E persevera, vai em frente. Porque a dor faz parte da nossa vida, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, a dor é um processo. Mas a perfeição é o fim. E essa é a nossa meta, é chegar à nossa perfeição. Então, vamos em frente. Porque sem esforço e perseverança da nossa parte, nós não vamos subir para um patamar mais alto, né? É difícil. Então, nada de desânimo na nossa caminhada, né? Tenha fé. Tem uma historinha do Richard Simonetti, que está nesse livro Atravessando a Rua, que mostra um exemplo de fé firme, que tinha uma comunidade que estava em decadência, porque ali se instalaram muitas indústrias naquele bairro e aí as pessoas foram tudo saindo, foram morar em outros lugares. E a igreja, que era imensa, começou a ficar vazia. Uma igreja que cabia 600 pessoas numa missa de domingo, tinha 7 ou 8 pessoas só. Chegou um ponto que o padre falou assim: não vai dar mais não, nós vamos ter que transferir essa igreja para um novo lugar. Aí os fiéis ficaram tudo abismados. Imagina, padre, como que vai fazer isso? E ele falou: é preciso ter fé. O padre falou: é preciso ter fé. Nós vamos conseguir com a prefeitura um novo local para a gente colocar a igreja. Mas como, padre? Quem que vai trabalhar na construção dessa igreja que o senhor está falando? Os fiéis, né? Aí ele falou: com fé haveremos de formar uma equipe. Começaremos com o nosso próprio esforço. Nós mesmos vamos ser os pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas, os pintores, né? Vamos fazer mutirões e convocaremos o pessoal que reside nas proximidades e vamos ali, levando todos pelo nosso exemplo, nós vamos conseguir. Aí os fiéis: mas como, padre? O material, a caixa da igreja não dá nem para fazer um casebre? Como que o senhor vai fazer isso? E o padre falou: com fé vai dar tudo certo, minha gente. Temos quase tudo aqui. Mas como? Nós vamos desmontar a igreja inteirinha. Tijolo por tijolo, telha por telha, pedra por pedra. E vamos reconstruir no novo lugar escolhido. E os fiéis ficaram tudo meio
né, vacilante, mas o padre, aonde que o padre vai conseguir fazer isso? E ele conseguiu. E foi assim que, depois de 2 anos, a igreja estava construída num novo local. E estava lotada de novo. Né? E o padre conseguiu. Então, ter fé é guardar a certeza de que com a proteção de Deus, nada é impossível. Não é mesmo? Então, bora lá caminhar. E caminhar para frente. Não é mesmo? Porque nós temos capacidade. Porque Deus também vive em nós. E nós temos essa força divina. É acreditar. E bora para frente. Vamos lá. Nós temos capacidade. É só ter fé em Deus. Não é mesmo? Acredite, você consegue. Porque como disse o Cristo, com fé, né, você move as montanhas. As montanhas vão aparecer, mas a gente consegue removê-las, né? Como disse Joana de Ângeles, na mensagem Convite à Perseverança, ela diz assim: não digas que é impossível, não redargas que não consegue, não retruques que não tenho forças. Para aquele que crê, o impossível é tarefa que se demora somente um pouquinho mais. Olha só, né? Demora um pouquinho mais para ser realizada. Então, perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior. Para que a fé seja atuante, deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para as finalidades que pareçam inatingíveis. Assim, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e persevera. Então, que a gente busque fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e seguir em frente, não é? Na certeza de que o Pai nos concede sempre o melhor. Né? Não vamos nos desmotivar diante da primeira dificuldade que apareça. Né? Bora enfrentar os desafios da vida, porque eles virão. Nosso mundo não é de delícias. É um mundo imperfeito, um mundo de provas e de expiações. Então a gente precisa seguir em frente, porque quem desanima é porque não tem fé, é porque não ama Jesus. Né? Porque quando se ama o Cristo, você segue ele. Como os primeiros cristãos que foram jogados nos circos para as feras, estavam cantando louvores ao Cristo sem se importar. Não é? Então por quê? Porque amavam o Cristo. Então quem ama o Cristo enfrenta as situações na certeza de que Ele está te dando força ali. Ele está contigo. Ninguém está sozinho. Não é mesmo? Então, vamos aprender as lições que estão reservadas para nós, porque cada montanha que se apresenta no nosso caminho é uma lição a ser aprendida. Né? Então, bora aprender, porque é dessa maneira que nós vamos crescer. Né? E como eles dizem, cristão sem testemunho é solo árido, e a gente precisa ser terra fértil. Não é mesmo? Então, para nós fecharmos esta reflexão de hoje, eu trouxe uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, que se chama Perseverar, e diz assim: a estrada provavelmente se erguirá lodacenta ou agressiva pelos tropeços e espinhos que apresente. Perseveremos servindo para transpô-la. O ambiente terá surgido carregado de nuvens, na condensação de injúrias ou incompreensões que nos circundem. Perseveremos, ofertando aos outros o melhor de nós. Ansiedades e esperanças nos visitam a alma.
transformando-se em obstáculos para a obtenção da alegria que nos propomos alcançar. Perseveremos agindo na prática do bem, e dentro desse exercício salutar de sublimação, surpreenderemos, por fim, a região de acesso às bênçãos que buscamos. Perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre, de modo a nunca desanimar na caminhada, a fim de merecermos o bem maior. Muita paz a todos.